Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Lana Lu, tudo bem com vocês? Eu espero de verdade que sim. Vamos para mais um relato e o relato de hoje é O Doppelganger do Meu Primeiro Amor? Em 1994 eu viveria a magia do primeiro amor. Nós éramos góticos. Ele tinha uma banda e eu escrevia sobre bandas alternativas. Ele levou a demo tape, como era chamada o Bandcamp da época, e o material gráfico da banda para mim. Era som eletrônico voltado para o gótico. Nós nos conhecemos em Morsegovia, ponto de encontro alternativo onde hoje está localizado o Madame Satã, na Bela Vista, em São Paulo. Fulano e eu tínhamos 19 anos e descobrimos o amor e a paixão juntos. Nosso relacionamento era ótimo. A gente se dava muito bem. Nosso lance era mesmo curtir músicas, o visual e a estética gótica, os livros e filmes de terror. Fulano era muito fã de Stephen King e tinha todos os livros lançados por ele, todos mesmo. Eu era fã, mas havia lido e assistido apenas aos filmes Carrie, Cemitério Maldito, Colheita Maldita e Christine apenas. Os livros mais obscuros do autor eu não conhecia muito, mas ele havia lido todos. Um dia eu liguei para a casa de fulano que estava só ocupado o tempo todo. Eram telefones fixos, não havia celulares para a classe média naquela época, em 1994. Como ele tinha um irmão e uma irmã mais novos que ele, achei que eles pudessem estar pendurados no telefone, que tinha extensão no quarto deles, mas dava ocupado por mais de 1 hora. Funcionava assim, eu ligava um dia e ele ligava no dia seguinte, sempre revezando. Ele fazia estágio e eu lecionava na periferia de São Paulo. Às vezes ele tinha aula de noite, então as ligações muitas vezes eram depois das 22. Seria um defeito do telefone? Até que, depois de muito insistir, finalmente chamou com um toque e fulano atendeu prontamente. Falei algo como: "Oi amor, tudo bem?" O telefone só estava ocupado. Nesse momento, ele rispidamente respondeu: "Eu estava falando com outra mulher. O que você quer?" Fiquei pasma com a grosseria de um namorado que sempre foi muito atencioso, amoroso e apaixonado. Falar naquele tom comigo, falei um palavrão e bati o telefone na cara dele e chorei muito. Eram mais de 23h30 e ele me liga super carinhoso e preocupado. "Nossa amor, você não me ligou, fiquei preocupado." "Como não liguei?" "Eu liguei sim e você foi grosso comigo." Nesse momento ele negou e disse que devia ter sido outra pessoa, deveria ter caído no número errado e o assunto se encerrou ali. Porém, além de situações semelhantes de outra pessoa com a mesma voz, atender e causar a minha raiva e minha indignação se tornarem frequentes, por um bom tempo, uns meses depois, tudo ficou mais esquisito. Eu havia ido a uma consulta na região de Itapeva, perto da Avenida Paulista. Combinei que fulano me encontraria na frente do prédio do consultório. E como ele fazia estágio na Paulista, daria pra gente namorar um pouquinho durante a semana, pois era muito raro a gente se encontrar durante a semana, pois estudávamos e trabalhávamos a semana toda. E eu morava na zona sul de São Paulo e ele no ABC Paulista. Pois bem, esperando na frente do prédio, vejo fulano descendo a rua Itapeva, em minha direção. Porém, ele não estava com a roupa do estágio de engenharia mecânica, que era uma camisa social azul. Fulano estava estilo James Dean, rebelde, com óculos escuros, jaqueta de couro. Ele estava parecido com o visual que usava para compor a banda, em que era vocalista. Mas naquela época, naquela altura, ele havia deixado a banda por causa dos compromissos profissionais e da faculdade. Sorri, chamei-o pelo nome e ele passou reto. Como assim? Meu namorado me dando um perdido daqueles? Alguns minutos depois ele desce fazendo a mesma rota, mas dessa vez ele estava usando o uniforme e estava todo apaixonado. Falei para ele que eu não era palhaça, para ele parar com isso, e ele jurou que não tinha passado antes,
e eu fiquei com um ponto de interrogação e me achando uma louca varrida. Mas, infelizmente, a história não acaba aí. Amigos em comum estavam vendo ele nas baladas góticas totalmente alterado, assediando mulheres, bebendo feito um gambá irreconhecível. Eu achava que ele me deixava em casa e caía na gandaia, ficava possessa. Mas ele me ligava quando chegava em casa. Lembrando, mais uma vez, naquela época não tínhamos celulares. Só que saía da minha casa na zona sul de São Paulo, ia para o ABC e depois para a Bela Vista? Isso virou motivo de muitas brigas entre nós, pois eu achava que ele estava me dando perdidos e ele negava. Bom, como se tudo isso não bastasse, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Recebi uma carta falando de uma banda, já que eu escrevia sobre bandas, de um tal de Kieran Fire. A banda era gótica também, mas não tinha nada a ver com a banda do fulano, embora o estilo fosse o mesmo. Ele mandou as músicas, uma lista. Falou que queria me conhecer e, meio que me paquerando, tinha um endereço também no ABC Paulista, onde o fulano morava. A carta escrita era com letra diferente, porém com tinta muito parecida com a tinta favorita da caneta que fulano usava. Vendo aquilo, fiquei muito confuso. Liguei para ele assim que possível e perguntei: que palhaçada é essa de você me enviar uma carta com outro nome, outra banda e outro endereço? Fulano negou veementemente que tivesse enviado a carta a mim. Daí eu falei que era ridículo ele se passar por outra pessoa. E ele indagou: que pessoa? Ora, um tal de Kieran Fire. O tom de voz dele mudou. O Kieran te contatou? Não converse com ele. Não se envolva com ele. Como assim? Quem é esse Kieran? Deixe que eu te explico pessoalmente. Quando nos encontramos, ele me explicou que depois de ficar viciado em ler e reler inúmeras vezes o livro de Stephen King, A Metade Negra, de 1993, ou na versão atual, A Metade Sombria, tal Kieran começou a se manifestar. Oi? Como assim? Fulano disse que ficou aficionado pelo livro, chegando até a escrever músicas sobre ele, e depois disso, parece que uma entidade, semelhante ao enredo do livro, que fala sobre o dark side das pessoas, o lado sombrio, começou a se manifestar. Ele me fez jurar que eu não me envolveria com Kieran, que esquecesse a história. Após isso, nosso namoro ainda durou 4 anos. E durante esse tempo, lembro-me que Kieran ainda ter sido visto em alguns lugares se passando por fulano. Algumas vezes ele atendia as ligações, sempre depois de a linha ter ficado com sinal de ocupado por muito tempo, de forma grosseira. Ele era irônico comigo, como se tivesse muitas outras mulheres e me tratava como lixo, o extremo oposto do tratamento de fulano. A verdade é que nunca soube se de fato fulano era um cafajeste ou se usava essa desculpa para me enrolar, ou se Kieran era realmente uma entidade, ou se ele tinha dupla personalidade, ou ainda, será que meu amor tinha um doppelganger? Espero que goste, todos os nomes foram trocados, eu realmente vivi isso. Pode me chamar de Andressa no relato. Bom, essa parte dos nomes eu também troquei, tirando Kira, e o nome dela não foi citado, a não ser agora. Então, Andressa, muito obrigado por ter compartilhado conosco a sua história, o seu relato. Realmente pode ser que seja a dupla personalidade. Acredito muito nisso, mas será que só você via essa dupla personalidade? Tipo, tinha contato com ele? Nenhum dos amigos, vocês não tinham amigos em comum que partilharam dessa personalidade? Eu fiquei curiosa para saber se hoje em dia, se ainda existe essa personalidade oposta à do seu namorado. Hoje em dia ficaria muito mais fácil saber se realmente ele tem uma dupla personalidade ou se ele tem uma entidade que se faz passar por ele. Esse lado mais sombrio. Porque é fácil descobrir onde a pessoa tá. Pelo menos eu acho. Mas o que você acha? Você acha que pode ter sido um doppelganger? Você acha que uma entidade tomou a forma dele para aprontar? Porque ele gostava muito desse livro? Você acha que ele mesmo
tem uma dupla personalidade, um alter ego, que faz ele ser o extremo oposto do que geralmente ele é? Deixe aqui nos comentários o seu relato, a sua história. Gente, se você tem alguma história de doppelganger, de trabalhos feitos, de magia, de OVNIs, de ETs, assombrações, povo das sombras, qualquer coisa que aconteceu com você ou com alguém que você conheça. Se você quiser compartilhar sua história, mande no e-mail que está na descrição do vídeo. E por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que vai ajudar bastante. A todos que ficaram comigo até agora, a todos que me enviaram seus relatos, o meu muito obrigada pelo carinho, atenção e gentileza. Que todos tenham em dobro tudo o que desejarem a mim. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.